ao Kleber Cabral, presidente do Sindifisco. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente à Comissão de Finanças e Tributação, na pessoa do presidente, deputado Sérgio Souza, pelo convite que nos foi feito. Falando pelo Sindifisco, é a entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal. E para nós é um tema, né? O tema da reforma da Previdência é um tema que nos traz ainda maior responsabilidade e interesse, porque cabe à Receita Federal a fiscalização e a arrecadação das contribuições previdenciárias, das contribuições sociais. Eu trouxe um slide para nos facilitar a apresentação. Eu só pediria para o passador de slides. De certa forma, também parece que caberá a mim aqui fazer algum contraponto, né, ao discurso oficial. Então vamos lá, né? Primeiro, deixar bem claro que a nossa posição não é de fechar os olhos para a realidade que o país atravessa. Nós estamos com o país mergulhado aí pelo 4º ano de déficit fiscal, né? Nós temos de fato uma questão da longevidade da população, uma redução do número de filhos. Nós temos uma questão que o regime geral ele não traz idade mínima até hoje, né? Os servidores públicos eles têm idade mínima desde 1998, quer dizer, há mais de 20 anos que os servidores públicos têm idade mínima, homens 60 anos, mulheres 55, o regime geral ainda não tem, né? E de fato há uma necessidade, eu quero crer que a reforma da Previdência possa trazer isso, de finalmente segregar de maneira clara aquilo que é Previdência e aquilo que é assistência, né? Eu vou focar o início da minha fala nessa questão principal do que é Previdência e o que é assistência. Então, nos colocar claramente de que nós entendemos a necessidade de uma reforma, embora tenhamos críticas específicas a essa proposta da PEC 6. Né? Aqui está no slide um esboço geral dos tipos, né, de previdência e assistência que existem no país, né, divididos em aposentadoria, urbana, rural, a questão das assistências, os benefícios, o principal deles, o BPC. Né? Apesar de nós termos definições conceituais do que seja previdência e o que seja assistência, há, na verdade, por parte do governo, né, e por parte da imprensa que reproduz isso, né, uma mistura do que são esses conceitos. Né? Nós temos com bastante clareza, isso o governo assume, que o BPC ele é assistência. Né? O BPC sozinho, ele reúne aí, em 2018, né, uma despesa de 53 bilhões, que eu não posso chamar de déficit porque não tem absolutamente receita, é uma despesa de assistência. Ao lado disso, a chamada aposentadoria rural, que embora tenha esse nome de aposentadoria, que nos traz a ideia de previdência, ela é um componente absolutamente assistencial. O que existe de arrecadação é mínimo, né? 124 menos 10, que dá 114 bilhões de despesas de aposentadoria rural. Foi uma opção, né, do legislador, do Estado brasileiro, para reter o homem no campo, para que nós tenhamos comida na nossa mesa. Né? Então, foi uma opção feita pelo legislador. 114 bilhões de despesa com assistência. Mas, além desses dois componentes, nós ainda temos a parte dos auxílios, doença, acidente, e da própria aposentadoria por idade e por invalidez, que, embora tenha o nome de previdência, ele tem ali, notoriamente, um componente de assistência. Por exemplo, né, um trabalhador que recolha durante 15 anos a sua contribuição previdenciária, né, ele recolheu o tempo mínimo exigido, alcançou a idade de 65 anos, ser homem, né, ele vai aposentar com o salário mínimo. Aquele recolhimento que ele fez lhe daria uma aposentadoria de R$400, mas a legislação estabelece que o mínimo que ele tem que receber é um salário mínimo, arredondando R$1.000. Ou seja, nesse meu exemplo, ele vai ter R$400 do que eu posso chamar de previdência e R$600, que é um subsídio sobre o qual ele não contribuiu, mas que o Estado resolveu que ele tenha um salário, que ele tenha que ter, no mínimo, esse valor. Então tem R$600, né, que é, na verdade, assistência. Se nós levarmos em conta esses componentes, né, depois eu volto aqui, nós vamos chegar num valor bastante expressivo de assistência, né, 247 bilhões de reais, na verdade, que são assistência. Então, o grande propalado rombo da Previdência, ele é majoritariamente despesas, não posso chamar de rombo porque não é déficit, não tem receita e despesa, mas eles são despesas de assistência, né? E aí eu vou me apoiar aqui, só para expressar aqui, 114 do rural, 53 do BPC. Aí nós temos aqui estimativas, porque de fato não temos as contas ainda, o Sindifisco fez
pedido de informação à Secretaria da Previdência com base na Lei de Acesso a Informações, mas ainda está no prazo e nós não temos os dados detalhados ainda. Mas a estimativa que nós fizemos é que dentro da aposentadoria por idade, né, que foi de 135 bilhões em 2018, nós tenhamos aí 40% de componente de assistência, dando aí 54 bilhões. Na aposentadoria por invalidez, que são 52 bilhões, que nós temos aí metade desse valor com componente de invalidez, componente de assistência, o que totaliza aqui os nossos 247 bilhões. E como é que nós chegamos num valor tão expressivo de assistência? Vou me apoiar aqui num gráfico que está no relatório do Felipe, do IFI do Senado, que nos dá alguma pista em relação a isso. Esse gráfico ele estabelece o crescimento nominal comparativo de vários itens interessantes para o nosso raciocínio. Ali em cima, o mais alto, é o BPC, né? Ele é o primeirão, ele foi o que mais subiu, né? O gráfico conta aí 20 anos, ele é aquele que mais subiu em relação a todos os demais, né? O segundo item é o salário mínimo. E o terceiro é o PIB, né? O salário mínimo subiu muito mais, subiu mais do que o PIB, porque houve uma política deliberada do governo de valorização do salário mínimo. Mas essa é uma razão muito clara, óbvia. O salário mínimo subiu mais que o PIB. O BPC ele está muito alinhado, ele está quase diretamente alinhado com o salário mínimo, né? Então ele também subiu e houve também um aumento de demanda, então ele subiu mais que todos. Mas o interessante é que abaixo da linha do PIB, você vai estar lá a aposentadoria por idade, depois os acidentários, e lá mais embaixo você vai ter a aposentadoria por tempo de contribuição. Quer dizer, a aposentadoria por tempo de contribuição ela subiu menos do que o PIB, né? Então isso nos dá uma ideia, na verdade, de que essa narrativa que o governo, né, vamos analisar a narrativa que o governo tem feito, né, de que agora pobres e ricos vão se aposentar ao mesmo tempo, né? Essa é uma estratégia de comunicação para ganhar legitimidade, para parecer que o governo está fazendo justiça social com essa reforma. Mas, na verdade, quem são esses pobres, né, e quem são esses ricos, né? Pobre, na linguagem do governo, é aquele que se aposenta por idade, que não teve como contribuir ao longo do tempo, se aposentou aos 65, homem, 60 mulher, né? Esse é o pobre, vai se aposentar quase sempre com um salário mínimo. E quem é o rico? Que se aposenta por tempo de contribuição. O rico é aquele que se aposenta com 2 salários, 3, 4, 5 salários, né? E que, né, fez a bobagem de se formalizar, tem carteira assinada, muitas vezes começou cedo a trabalhar, é o trabalhador da construção civil, é o zelador de um prédio, né, é o chefe do almoxarifado da Casas Bahia, né? Esse é o rico, né, que vai agora se aposentar junto com o pobre. Ele ia se aposentar por idade, aos 58 anos, aos 59, né, aos 55, enfim. E agora não. Agora esse rico, entre aspas, vai se aposentar junto com o pobre. E junto com essa narrativa, não é novidade, coloca o servidor público como um espantalho, como vilão, né, do déficit das contas públicas, coloca ali junto como também parte dos ricos e dos privilegiados, né? Esse slide traz aí a última folha da apresentação da PEC 6, e aí a gente consegue demonstrar, né, consegue desmontar essa narrativa. Vocês vejam lá a linha dos 20 anos, o impacto que cada uma desses grupos, né, não há detalhamento ainda, mas os grupos foram apresentados pelo governo, né, o impacto disso aos 20 anos. Vocês veem que o grande elemento aí é o RGPS. E está misturado aí no RGPS o que é aposentadoria urbana, o que é aposentadoria rural. O BPC está lá embaixo, é a última linha, também bastante expressiva. E aí é curioso ver que a parte do RPPS, que são servidores públicos civis, aí os militares não estão, eles correspondem, né, ainda que a gente verifique que a proposta da reforma ela é muito mais grave sobre o servidor público, a verdade é que o valor corresponde aí a 9% do impacto aos 20 anos. Ou seja, é muito mais uma narrativa para conseguir, para tentar um apoio popular, de você colocar lá um privilegiado lá pendurado, né, no madeiro ali, né, do que, na verdade, um impacto em termos dos números, né? Isso tem uma razão, porque, na verdade, né, o próprio Felipe aqui admitiu, a conta dos servidores públicos, né, ele tem um déficit equilibrado comparativamente ao percentual do PIB. Porque nós já atravessamos 3 reformas, né, então já houve, né, pelos governos anteriores, tomada de decisões e mudanças que afetaram essa curva e ela está hoje equilibrada, né? A questão
das alíquotas progressivas, vocês veem o tamanho do mau humor, do mal-estar que isso vem causando com o serviço público, e isso traz no final um impacto de 1% ao longo dos 20 anos, né? As alíquotas progressivas que vão trazer discussões constitucionais, porque ali, na verdade, há uma espécie de tributação sobre a renda disfarçada. Isso tem, na verdade, né, a gente percebe que o governo ocupa metade do discurso dele falando disso, mas o impacto nas contas é de 1%. Né? Falando um pouco da questão do RPPS, esse gráfico mostra as despesas, né, ao longo de 20 anos, né, desculpa lá, 2003, né, 2003 a 2016, das despesas, o RPPS militar, civil e total. Então, vocês veem que a linha é equilibrada com viés de baixa. Essa é a realidade. As despesas, o percentual do PIB do RPPS, ele é equilibrado com viés de baixa, justamente por causa das reformas que já foram empreendidas. Né? Aqui também um gráfico, viu, Felipe, aí da IFI do Senado, um gráfico que traz aqui o déficit. Lá em cima tem duas cores, né? A cor mais clara é do RPPS militar e embaixo o RPPS civil. Mostra aí de 2003 até 2018, né, a redução percentual do PIB, a redução do déficit do RPPS civil, né, aí de 1,2 para 0,7. No relatório do IFI, eles colocaram assim, o déficit saltou, aí botou o valor nominal, de 20 para 90. Viu, Felipe? O déficit saltou, mas na verdade você poderia ter dito, o déficit recuou de 1,2 para 0,7% do PIB. Salto. Então foi isso. Salto, Veja, né? eu que fiz o relatório, eu sei o que está escrito, né? Saltou, pois é. E aí eu quero só mostrar um exemplo que é uma questão que às vezes a população, nem os servidores públicos estão atentos, que é o impacto que traz, por exemplo, um dos efeitos que a gente considera bastante cruéis da proposta da PEC 6, que é a questão da pensão por morte. Há uma redução bastante expressiva, eu trouxe só alguns exemplos, né? Mas atualmente, alguém que tem uma aposentadoria de R$5.000, né, que hoje é o rico, né? Está aí ganhando 5 salários mínimos. Se ele tiver a falecer, o cônjuge recebe 100% desse valor como pensão. Né? No RPPS já existe, desde 2003, um redutor de 30% do que excede esse teto. Né? Então, por exemplo, um servidor público que receba R$20.000, né? Nós aqui sabemos que ele recolhe sua previdência ao longo da sua vida sobre esses R$20.000, então ele recolhe R$2.200 por mês, diferente do RGPS. Esse servidor público aposentado, ele transmitirá de pensão 15.751, né, por causa desse redutor. Com a PEC 6, né, esse segurado do RGPS que recebe 5.000, transmitirá para o seu cônjuge, se ele for um único dependente, 60% desse valor. Então cai de 5.000 para R$3.000. E no caso do aposentado do RPPS, servidor público, né, existe uma dupla incidência, né, desse percentual da cota vezes o percentual da redução do teto. Então, o valor cai de 20.000 para R$9.451. É uma redução de ficará menos da metade do valor para a pensão. E aí você junta esse elemento com a outra limitação trazida pela PEC 6, que é a limitação de acumulação de aposentadoria e pensão. E aí, pensando na renda familiar, né, nesse exemplo a gente vê um exemplo que um servidor público casado com um cônjuge do regime geral, né, renda familiar de R$25.000, né, hoje cairia 17%, cairia para R$20.000, arredondando. Com a PEC 6, essa renda familiar ela cairá de 25.000 para 11.451, porque além da redução da pensão, o cônjuge sobrevivente também terá a sua própria aposentadoria reduzida. Né? E aí não caberia dizer, não, mas a pessoa não precisa, porque ela pagou por aquela previdência. Isso não é assistência, isso é previdência. Então, limitar esses valores é locupletamento indevido do Estado. Né? Então, aí você vê que cairá 56%, nesse meu exemplo, a renda familiar. Ou seja, se for para morrer, morra logo. Porque morrer depois da PEC 6 é um prejuízo muito grande. Vocês veem a diferença que dá. E não tem transição. Morreu num dia é uma regra, morreu no outro é outra regra. Né? E aí eu queria, vamos ver se o tempo nos permite, né, mas aproveitar para falar do nosso anseio como Receita Federal de que esse problema seja visto também pelo lado das receitas. Né? A gente tem visto um enfoque muito grande na questão das despesas, e é claro que as receitas não vão resolver sozinho isso, né? Mas nós, né, nos afligimos com o olhar, às vezes, do governo apenas em relação à dívida ativa da União. Né? O governo colocou que existe um estoque da dívida ativa,
né, da parte previdenciária de cerca de 480 bi, né, alguns créditos muito antigos, então, portanto, cobráveis seriam aí 160, e que isso não resolve, porque ainda que você consiga cobrar tudo, ele vai resolver 1 ano, 2, não vai resolver o fluxo, né? Mas nós temos, na verdade, que olhar por que esse estoque foi formado e se não está se formando novos estoques a todo ano. E essa é a realidade que nós temos na Receita Federal, né? Demandaria uma outra reunião mais ampla, mas eu queria trazer alguns dados agregados aqui para o plenário. Nós temos na Receita Federal, temos tido um aumento do estoque de créditos tributários ativos. O que é isso? São autos de infração que são lançados, ou então créditos confessados pelos contribuintes através do DCTF, enfim, e que não viram dinheiro para os cofres públicos. Eles estão sendo estocados, né? Isso tem várias razões, várias linhas. A principal delas, né, é o contencioso tributário administrativo, que são os recursos. No âmbito federal, as delegacias de julgamento, depois o CARF. O CARF tem 2 instâncias. Esse processo todo ele é muito demorado, existem vários recursos, e depois o contribuinte pode recomeçar tudo de novo no judiciário, mais as 4 instâncias. Então, é um sistema que precisa ser revisto. Nós estamos aí acumulando mais de 1 trilhão nesse contencioso administrativo fiscal. Administrativo, 1 trilhão de reais. A Receita Federal, no conjunto dessas linhas, aí tem também a questão dos parcelamentos, que cresceram por causa dos refis, etc. Mas a Receita estocou 738 bilhões nos últimos 5 anos. O país num déficit fiscal lascado e a gente estocando crédito tributário lá na Receita Federal. E a gente não vê o governo ainda olhando para essas questões, né? A gente gostaria de apresentar, né, alguns esboços, algumas ideias assim, não muito ousadas, conservadoras, né, para dar uma ideia dos números que a gente poderia alcançar se nós apostássemos no lado das receitas. Nós temos estimativa de sonegação no Brasil, só no âmbito federal, de 350 bilhões de reais por ano, todo ano. Não é um estoque que se elimina, é todo ano, né? É possível nós acabarmos com a sonegação da noite para o dia? Não, não é possível nós acabarmos. Mas se nós tivermos como uma meta bastante conservadora, nós reduzirmos essa sonegação em 10%, nós teremos uma arrecadação extra de 35 bilhões de reais por ano, 350 bilhões em 10 anos, né? E aí nós estamos falando de cobrar de quem não paga, né, de cobrar, de aumentar a carga tributária dos que pagam. Nós estamos falando justamente de cobrar daqueles que não pagam. Como é que a gente combate a sonegação, Felipe? Primeira coisa, criar critérios rígidos para a concessão de refis. O refis ele traz na memória dos empresários e das pessoas, né, ele traz uma pedagogia às avessas. Ele faz com que o bom contribuinte sofra uma concorrência desleal dos que não pagam, né, e os outros que não pagam vão ter êxito nos seus negócios e ele não, né? E ele vai percebendo que pagar imposto e cumprir suas obrigações com o fisco é tolice. Então precisamos acabar com o refis. Precisamos acabar com a legislação leniente que o país tem em relação à sonegação. Hoje o crime de sonegação é um crime de 2ª categoria. Mesmo depois de apanhado, mesmo depois de ter representação fiscal para fins penais, de ter a ação do Ministério Público, o contribuinte pode ir lá, o sonegador pode ir lá e aderir a um refis. Ele paga ou parcela e ele tem a sua ação penal retirada. Então nós precisamos mudar isso, viu, Felipe? São formas que a gente conseguirá combater a sonegação, né? A questão também do contencioso, se nós conseguirmos reduzir, a nossa proposta é de reduzirmos essas instâncias para apenas 2 instâncias, né, nós conseguiremos aí um adicional bastante conservador de 20 bilhões de reais por ano, né, o que dará 200 bilhões em 10 anos. E, por fim, a questão dos gastos tributários. Hoje nós temos uma série de benefícios fiscais, né, e aí metade deles na área previdenciária, a questão da desoneração de folhas e outros. Nós temos esses benefícios fiscais que não tem nenhum tipo de critério para aferição do retorno econômico, o retorno social que ele dá, e ele totaliza 300 bilhões de reais. Não é possível acabar com isso da noite para o dia, mas se nós reduzirmos apenas 10% desses chamados gastos tributários, nós teremos um valor bastante expressivo, né? O total desse nosso esboço, que tem vários outros pontos que a gente poderia abraçar, eles demonstram que a gente poderia ter, em 10 anos, né, 850 bilhões de reais, né, do lado das receitas, o que nos permitiria construir uma reforma da Previdência, né, mais justa, sem tanta redução, né, de direitos, né, e que não trouxesse tanto impacto para a economia dos vários municípios e vários estados que dependem muito dos fundos de participação dos municípios. Então, para ir para a reta final aqui, né, razões econômicas, né, e algumas razões políticas que a gente entende
né, que deve levar ao abrandamento, a uma reforma da Previdência mais justa, né? Primeiro, né, nós temos o dever moral de fazer o ajuste também pelo lado das receitas, né, para que a gente, né, demonstrando que é possível cobrar daqueles que pouco ou nada têm contribuído para esse sistema todo, né? A questão de que a Previdência e a assistência social, elas injetam recursos na base da pirâmide, né? É um grupo de pessoas, né, que necessitam daqueles valores e que consomem praticamente tudo aquilo, ou seja, aquilo movimenta a economia, né, e cria e volta para o Estado através de receitas de impostos, né? A questão de que muitos municípios dependem muito mais dos valores pagos como previdência e assistência do que os próprios fundos de participação dos municípios. Ou seja, um ataque abrupto a esses direitos Obrigado. Nós não podemos criar regras tão rígidas ou tão pouco atrativas para o regime geral, né? Porque nós estaremos, né, enquanto nós estamos intencionando buscar o equilíbrio dessas contas, né, nós estaremos, na verdade, provocando o efeito contrário, né, diminuindo a adesão, portanto, diminuindo as receitas, né, e, portanto, aumentando o déficit do regime. Hoje você vê na juventude, quem está ingressando no mercado de trabalho, a hora que lia TV, assim, olha, a regra é essa, eu tenho que recolher durante 40 anos, vou me aposentar aos 65, e a regra de pensão, que eu vou me preocupar com a minha família, é essa. Se eu puder, eu estou fora. Se eu puder, eu estou fora. Eu vou cuidar da minha vida de outra forma, né? Se eu puder, eu vou buscar outros caminhos. Então, nós não podemos criar regras tão pouco atrativas que o efeito vai ser contrário, né? E razões políticas. Se nós tivermos uma reforma da Previdência mais justa, mais branda, né, nós teremos, obviamente, um menor enfrentamento, um menor litígio, inclusive, com os servidores, né? Todos sabem reconhecem que a PEC 287 ela não avançou porque houve um grande enfrentamento, né, com as entidades dos servidores. Nós não precisamos ter isso, nós podemos buscar uma reforma da Previdência mais justa, né? E buscarmos, eu queria chamar a atenção dos parlamentares, assessores, quem está nos assistindo também pela internet. Onde estão os verdadeiros ricos e privilegiados? O governo diz que os ricos agora vão se aposentar junto com os pobres. Os ricos, vamos ser sinceros, os ricos não dependem de previdência pública. Os ricos não estão nem aí com a previdência pública. O topo da pirâmide não está sendo chamada a participar em nada desse ajuste, que são, na verdade, majoritariamente despesas de assistência, né? Nós precisamos fazer esse debate de maneira franca. O que o governo está propondo dessa forma é buscar um equilíbrio do sistema dentro dele mesmo. Ou seja, os próprios segurados do regime geral e os servidores públicos é que vão acabar bancando, né, boa parte desse crescimento de assistência, né? E conclamar aos senhores de que nós temos que virar essa página. Nós temos outros projetos, nós temos mais à frente a reforma tributária, né, que eu julgo mais importante ainda para o país, para o crescimento do país, né? Creio, inclusive, que ela deveria ter sido precedida, né, em relação à discussão da reforma da Previdência. E nós temos outros projetos, o pacote anticrime, enfim, o país precisa caminhar, né, nós temos aí enormes compromissos, né, com a sociedade, e não é razoável que a gente tenha um desgaste mais do que o necessário. A nossa colaboração propositiva de apresentar opções para o lado das receitas tem esse objetivo, transmitir aos senhores deputados que nós temos caminhos, né, que nos propiciam ter menor desgaste com a sociedade, menor desgaste, né, com os servidores públicos, com o próprio Estado. Fico à disposição, presidente, para as perguntas, para os esclarecimentos, e agradeço demais a oportunidade. Obrigado. Eu queria imediatamente passar a palavra aqui para os parlamentares, e a primeira inscrita é a deputada Alê Silva. Eu não sei se o daqui, com certeza não. Tá funcionando. Está funcionando. Boa tarde, né? Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aqui meus colegas parlamentares. Olha, só fazendo um adendo na sua fala, Kleber Cabral, quando você disse
que pagou pela própria Previdência, né? Atuarialmente falando, isso só é possível quando a gente capitaliza. O nosso sistema atual do Brasil, o regime geral de Previdência, eu chamo de regime de caixa, né? Em atuário nós chamamos de regime de caixa. Quem paga hoje a Previdência, lá na sua folha de pagamento, na realidade está pagando pelo benefício de quem está aposentado hoje. Tá? Então, nós só vamos poder falar, estou pagando pela minha Previdência o dia que eu estiver dentro de um regime de capitalização. Muito bom também a visão, a ótica sobre o pobre, o mais pobre, as pessoas que realmente são as maiores prejudicadas hoje. E aí, Kleber, eu queria te informar que, infelizmente, nós fazemos parte dos mais ricos do Brasil, sim. Tá? Nós fazemos parte do 1% dos mais ricos do Brasil. Então, quando a gente fala que os mais ricos têm que contribuir mais com essa reforma, nós fazemos parte disso. Então, falar que os mais ricos não estão contribuindo é não ter uma visão correta da realidade brasileira, em que a média salarial do Brasil é de pouco mais de R$1.000, em que a maioria da população brasileira recebe menos de 2 salários mínimos. Então, quando a gente fala dos mais ricos, somos nós também. Então, é importante a gente lembrar disso e não pensar que, quando a gente está fazendo uma reforma em que os servidores públicos que ganham maiores salários têm que contribuir, por mais que nos números que são apresentados, tanto pelo governo quanto pelo Felipe, realmente a contribuição total para o impacto na reforma da Previdência não seja tão significativo, mas individualmente nós vamos contribuir. Bom, eu já contribuo porque eu já não aderi à Previdência Parlamentar, mas todos os servidores públicos que têm grandes salários vão contribuir, mesmo que isso não represente um impacto tão grande, porque você tem razão, os números mostram isso, que aqueles que entraram depois de 2003 já entraram no outro regime. Porém, ainda tem um déficit grande individual em cima daqueles que entraram antes disso. Então é importante salientar isso. Aí eu queria perguntar, só para terminar a minha fala, fazer perguntas. Uma das perguntas seria, quantos países do mundo, e quais são esses países, que não têm idade mínima para a aposentadoria, né? E eu acho que, e segundo também, se o senhor acredita, porque na sua fala não foi falado isso, que quanto a gente contribui hoje com o gasto total do governo, quanto vai para a Previdência, quanto vai para a saúde, segurança, educação, e se o senhor acha justo esse percentual que resta para saúde, segurança e educação. Ou seja, a gente acha que é justo manter esse percentual, que é mais de 55% do orçamento primário da União, vai para a saúde, segurança, para a Previdência e assistência também, e o resto todo só vai para o que é, de fato, fundamental para o Brasil voltar a crescer, dar dignidade também para a população como um todo, né? Porque eu acho que isso não fez parte da sua fala, eu acho que entender o posicionamento sobre esses pontos é fundamental. Fica muito claro para mim que tem duas reformas tão entrelaçadas aqui, né, que a Previdência e a tributária, né? Porque uma série de questões que nós estamos discutindo aqui estão também dentro da tributária. Essa questão de ficar falando sobre pejotização tem a ver totalmente com a questão da oneração da folha de pagamento, que vem toda uma carga em cima de uma folha e aí ninguém quer pagar essa conta porque grandes salários já começam a fugir disso. Devedores contumazes, realmente tem uma série de empresas, mas se a gente for pegar na veia mesmo e começar a ir atrás de todo mundo, nesses números que foram apresentados, quebra todo mundo. Eu assim, fico preocupadíssimo com isso. Também sei que, por fato de ter uma tributação toda complicada e um sistema complicado, Kleber, tem um monte de gente malandra nesse negócio. Eu conheço empresários que abrem assim, 5, 6 CNPJs e vão largando 5, 6 anos lá, não pagam nada, depois deixa para as traças, já pega o próximo CNPJ, vai embora, mantendo sempre a razão social bonitinha lá, mas né, chama nome fantasia da empresa, mas o CNPJ vai largando e não pegam essas pessoas. Mas quando a gente vê empresas que estão em extrema dificuldade no Brasil e nós vamos atrás querer arrancar dinheiro, o couro deles, me dá medo de a gente começar a gerar mais problemas ainda. Os 27 milhões de desempregados, subempregados que estão aí, frutos de uma crise econômica, não contribuem, ajudaram a talvez antecipar o problema da Previdência, mas era inevitável que isso acontecesse. Nós vamos atrás de, chamando aqui, estoques de crédito
Nós estamos contando com o ovo antes de ser colocado. Tem que tomar cuidado com isso. Esse monte de, que nós chamamos de gastos tributários, quando a gente vai ver a lista dos gastos tributários, fomos nós mesmos que criamos esse problema. Aí começa a criar Simples, que estica até quase $1 milhão, e vai começar a fazer uma série de desonerações. Mas quando a gente vê a razão disso aí também, se a gente tira tudo isso, eu acho que o molho vai ficar mais caro que o peixe. Então, é uma visão ampla desse problema aqui. E aí, só pegando mais algumas coisinhas aqui que eu vejo que são importantes. Primeiro, pensão por morte. Cléber colocou muito bem isso. Mas eu recebi uma informe recentemente que o Brasil é o único país do mundo que paga 100% de pensão por morte para o resto da vida da esposa. A sociedade está de acordo em pagar com isso? A sociedade sabe que está pagando isso? Eu não quero ver ninguém desamparado após a morte. Mas nos Estados Unidos parece que são 3 anos após a morte da pessoa. Aquela pessoa que está desamparada, a esposa, ela também tem que procurar a atividade dela. Ela não pode viver o resto da vida na pensão de um marido. Então, de novo, a sociedade está disposta a pagar essa conta? Ela sabe que está pagando essa conta? E, por final, essas questões assim que eu vejo que essa crise hoje, nós temos que fazer essa reforma de forma contundente, conjuntural, que é a crise que bateu no Brasil e antecipou a coisa e jogou gente para o desemprego que não está contribuindo mais. Temos essa questão que já foi muito bem colocada aqui, quer dizer, quem que está contribuindo e quem está gozando do sistema, não tem mais 6 filhos, não morre mais aos 70 anos, parametricamente não tem mais jeito, nós temos que mexer nessa aposentadoria. E, de novo, as idades mínimas, tem muita gente aposentando muito cedo. E aí, Kleber, eu de novo falo as palavras da deputada aqui, quem de fato está sendo afetado por essa reforma? Não é o pobre. O pobre não se aposenta por tempo de contribuição, se aposenta por idade. A aposentadoria já está aplicada dele, a reforma já está colocada. Quem está sendo afetado de fato são pessoas que se aposentam muito cedo e que, por isso, acabam contribuindo menos do que estão gozando, porque estão sobrevivendo mais, estão tendo a sobrevida mais, muito bem colocado aqui. Por isso, para fechar aqui, eu vejo que essa proposta é extremamente importante, porque ela está mexendo de fato, no meu ponto de vista, nos que estão hoje privilegiados. Pessoas que ganham bem e que se aposentam antes da hora. Independentemente de ficar falando aqui se ele está no regime geral ou no regime próprio. Me causou muita estranheza quando você, Kleber, citou, com uma certa ironia, inclusive, que as pessoas que defendem a reforma falam que quem recebe 3, 4 ou 5 salários mínimos, 3, 4 ou 5 mil reais, fazem parte dos ricos, né? Mas fazem parte dos mais ricos. Você deve com certeza saber disso. Se você ganha R$1.000 hoje no Brasil, você ganha mais que 46% da população. Se você ganha R$2.000, você ganha mais que 79% da população. Se você ganha R$3.000, você ganha mais do que 89% da população. Se você ganha R$4.000, é mais do que 92% da população. Se você ganha R$5.000, é mais do que 95% da população. Eu, todos os deputados aqui, e você incluído, ganha mais do que 99% da população. Então a gente não pode achar que, quando você lida com as pessoas que estão ali no fator de 4 ou 5 mil reais, você está lidando com mais pobres, porque você não está. Infelizmente você não está, porque seria muito bom se os mais pobres do Brasil ganhassem R$4.000 por mês. Não ganham, ganham muito menos que 1.000. E, além disso, a nossa Previdência, 2,5% dos benefícios da Previdência são gastos com os 20% mais pobres da população. De cada R$100, só 2,5 vai para as pessoas de fato mais pobres. E de cada R$100, 52,9 vão para as pessoas mais ricas, para os 20% mais ricos da população. Lógico, comparativamente, né? Não me parece razoável que a gente ache normal que um servidor público ganhe em média aí 7, 9 vezes a mais aos 54 anos de idade, quando ele aposenta em média, do que uma pessoa pobre, um trabalhador braçal, que ganha o salário mínimo aos 65. Então, por isso, a gente precisa de fato entender a realidade, ir para as evidências e corrigir alguns exageros. Por isso eu estou até propondo, se eu não me engano, são 9 emendas que a gente está propondo para
para a Previdência. Uma delas tem a ver com tempo de contribuição, com tempo mínimo de contribuição, e a outra, como o Pedro Nery citou, a gente institui a Seguridade Social da criança. Porque nós gastamos 6 vezes mais com idoso do que com uma criança no Brasil. Se a gente não começar a investir de fato nas crianças, nós não vamos ter um país de fato desenvolvido. Eu queria só uma pergunta bem específica, se existe no conhecimento de vocês alguma base científica, algum dado que mostre que tem coerência aqueles R$600 de contribuição mínima do trabalhador rural, que a gente procurou de todo jeito e, por enquanto, a gente não acredita que existe uma coerência para que isso venha na reforma. E, logicamente, eu corroboro aqui com o Alexis, que a Previdência é só o primeiro passo. Ela é um paraquedas para quem está caindo em queda livre. Né? A gente precisa do resto. Reforma tributária, revisão dos benefícios fiscais e uma série de outras coisas para a gente tornar o Brasil, de fato, responsável fiscalmente, mas, acima de tudo, comprometido com o desenvolvimento dele mesmo. Ao Kleber Cabral, do Sindifisco, eu vi, obviamente, isso é um debate sempre presente, se nós fazemos ajustes do lado da despesa, do lado da receita, dos dois, que é o que eu concordo, mas eu não vi, da proposta do Sindifisco, uma proposta de quais seriam os benefícios, qual seria a reforma da Previdência, na visão do Sindifisco, mas olhando para o lado da despesa. Quais seriam as correções propostas, diferentes, obviamente, segundo a visão do Sindifisco, da proposta que o governo encaminhou. Vamos lá, fico contente que a minha fala tenha levantado esses questionamentos, que a ideia era realmente fazer algumas provocações nessa questão de ricos e pobres. Eu entendo que nós sempre podemos relativizar esses conceitos, mas antigamente, né, o IBGE classificava, né, as pessoas como classe D, C, B, A, AAA, né, tinha os pobres, tinha a classe média, mas agora eu vejo que nós estamos classificando, né, quem ganha menos que o salário mínimo é pobre, quem ganha o salário mínimo já é classe média e mais que isso é rico. Né? Para compor com a narrativa do governo, a gente tem que fazer esse tipo de relativização. Né? Eu tenho certeza que aquele que está nos assistindo, que ganha 2 salários mínimos, que ganha 3 salários mínimos, você pode hipnotizá-lo e ele não vai te dizer que é rico. Ele vive com dificuldade, né? E não vai se encaixar nesse conceito de forma alguma. Né? Respondendo brevemente, né, a deputada Lê, né, preocupada com a questão se a PEC 6 prejudica os pobres, eu adoraria dizer que não, mas os números estão indicando o contrário. Se nós olharmos aquela estimativa da PEC 6, da última folha, né, nos 20 anos, aquela última linha, que é justamente o BPC e o abono salarial, né, um impacto, uma economia de 650 bilhões de reais. Eu não tenho como não dizer que isso é sobre os mais pobres, mesmo com esse conceito relativizado, que o mais pobre é o miserável, né, e os outros são remediados aí, né? A questão do próprio regime, em cima do regime geral, né? O IFI do Senado, ele fez esse cálculo, aposentadoria por idade. O que nós dissemos aqui mesmo? Não, pobre, então, vamos dizer, pobre é o que aposentou por idade. Não conseguiu contribuir até lá, ele aposenta por idade. Esse cara, a PEC não vai prejudicar. Mas os números mostram que vai economizar 143 bilhões em 10 anos com essa pessoa. Mas por quê? Ele já não aposenta por idade? Sim, mas a PEC está trazendo uma dificuldade adicional para ele aposentar. Não basta ter 15 anos, ele vai precisar ter 20. Ou seja, um grupo grande que dá esses 143 bilhões não vão conseguir se aposentar por idade. Vão acabar indo direto para o BPC. Outro exemplo de que atinge os pobres, a pensão. A pensão hoje ela é no mínimo um salário mínimo. A PEC 6 relativiza isso, permite que a pensão seja menos que um salário mínimo. Né? Então essa preocupação toda que nós temos como cidadão e como servidores públicos e como auditores da Receita, de que a gente tenha, né, o nosso orçamento fiscal equilibrado, nós temos essa preocupação, mas a gente também conclama os deputados para que vejam isso também do lado das receitas, o quanto que as receitas estão sendo perdidas com várias medidas que foram tomadas ao longo do tempo, todas as induções tributárias em torno da pejotização, né, a isenção da distribuição de dividendos, que não tem tributação no Brasil, a questão recente da lei de terceirização, reforma do trabalho mais a lei da terceirização, ela provocou e provocará uma enorme perda de receita previdenciária, que deixou-se de ter a relação empregado-empregador e passou a ser tudo tomador e prestador de serviço. Né? A questão do déficit, né, o Pedro Fernando falou, o deputado Paulo Ganimi também falou da questão do déficit do RPPS. Os números,
né, eles podem expressar muitas coisas, depende do objetivo de quem está os utilizando, né? É claro que existe um déficit no RPPS. Claro, nós temos um ativo para um aposentado. Vamos resolver isso, vamos contratar mais 2 ativos, 3 ativos, eles cobrem um aposentado. Essa é a nossa realidade. É claro que eu tenho um déficit. O que eu apontei com clareza, e aí os estudos do IFI do Senado mostram isso, os próprios dados da LDO confirmam isso, é que esse desequilíbrio, esse déficit, aliás, esse déficit está equilibrado em termos de percentual do PIB. O que nós precisamos buscar é um equilíbrio atuarial de longo prazo. As pessoas que estão entrando desde 2013 já estão nas mesmas regras do regime geral. O que nós temos, e eu espero que o parlamento se debruce sobre isso, é criar uma regra de transição razoável para aqueles que entraram anteriormente. Os que estão na média de 2003 a 2013 e os anteriores a 2003. Nós precisamos ter algum tipo de transição, porque não foi posta praticamente nenhuma, né? E tem uma questão moral em relação ao servidor público. O Pedro também é consultor, o Narlon, auditor fiscal. Todos nós saímos da nossa vida na iniciativa privada porque aderimos a um edital de convocação para o concurso público, nos interessamos por aquele tema, nos debruçamos meses ou anos estudando e fomos aprovados naquele concurso público através de um sistema meritocrático. Aí nós abandonamos a nossa vida da iniciativa privada, aderimos àquelas regras, né? Depois de alguns anos, né, o próprio Estado, aquele que te ofertou aquele edital de convocação, passa a te chamar de privilegiado. Esse é um problema moral que nós precisamos enfrentar. O servidor público não tomou seu lugar como posseiro, não invadiu, não foi indicado, não teve QI, né? O servidor público ele aderiu a um edital de concurso público e foi aprovado, né? Então, o que eu quero dizer é que o servidor público, como qualquer brasileiro, tem que estar disposto a dar sua cota de participação para buscar o ajuste das contas públicas. O que não é razoável é que o servidor público e esse conjunto de chamados agora de ricos, aqueles que estão no regime do regime geral e que ganham 2, 3, 4 salários mínimos, né, agora esses sejam chamados para compor o custeio dessa explosão de despesas assistenciais que nós tivemos ao longo desses últimos 20 anos, né. O deputado Alexis falou da questão das pensões, né? É só frisar que houve uma modificação em 2015. Então, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente, a pensão passou a ser temporária, não é mais vitalícia. Então, houve uma correção em relação a isso, né? Por idade. Exatamente. Depende da idade do cônjuge sobrevivente, né? Frisar que nós já temos... O servidor público já tem idade mínima desde 1998, né? A idade mínima de 60 anos para homem, 55 para mulher. E respondendo ao deputado Pedro Paulo, qual a proposta do Sindifisco? A gente não consegue fazer uma proposta enquanto a gente não tiver os números para que a gente possa avaliar exatamente qual é o impacto, por exemplo, da pensão, né? No regime próprio, no regime geral, qual é o impacto do aumento de idade, do aumento do tempo de... Então, a hora que a gente tiver esses dados disponíveis, a gente espera colaborar, né, para o diálogo junto ao parlamento, trazendo propostas. Obrigado.